A cruz não foi o fim. Por que os católicos ainda choram a paixão? Pregação forte. Introdução. Amados irmãos e irmãs, há uma pergunta que muitos evangélicos fazem com sinceridade. Por que nossos irmãos católicos ainda choram a paixão? Por que as procissões com Cristo morto? Por que a via sacra com Jesus sofrendo? A cruz não foi o fim, menos houve ressurreição? É pergunta legítima e merece resposta respeitosa, profunda e bíblica. Hoje não vou atacar católicos, não vou promover divisão. Vou compreender a devoção deles e, ao mesmo tempo, proclamar a verdade completa do Evangelho. Porque sim, a cruz não foi o fim, mas também é verdade que sem a cruz não haveria ressurreição. E há razões profundas, teológicas, históricas e espirituais, pelas quais a meditação sobre a paixão continua sendo importante, mesmo após a ressurreição. Vamos explorar isso com amor, verdade e unção. E por que católicos choram a paixão? Autor, tradição histórica profunda. A Igreja Católica tem 2000 anos de história enfatizando a paixão de Cristo. Por quê? Juan, primeiros cristãos, viviam sob perseguição constante. Eles não viam ressurreição como escape do sofrimento, mas como vitória através do sofrimento. Atos 14, 22 é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Para cristãos sendo torturados, crucificados, queimados vivos, a paixão de Cristo era consolo. Jesus sofreu primeiro. Não estamos sozinhos. 2. Cruz era símbolo central dos mártires. Tertuliano, século II, disse: o sangue dos mártires é a semente da Igreja. Igreja nasceu não apenas da ressurreição, mas do sofrimento compartilhado com Cristo. Liturgia se desenvolveu em torno do ano litúrgico. Não é que católicos não celebrem ressurreição. Celebram. Páscoa é festa maior do catolicismo, mas o calendário litúrgico reserva tempo específico para Advento, espera do nascimento, Natal, encarnação, Quaresma, preparação através da cruz, Semana Santa, paixão, Páscoa, ressurreição, Pentecoste e Espírito Santo. É jornada completa, não apenas um ponto. B. Teologia do sofrimento redentor. Catolicismo desenvolveu ênfase em participar dos sofrimentos de Cristo. Colossenses 1 e 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a Igreja. Paulo fala de preencher o que resta das aflições de Cristo. Católicos interpretam: nossa participação nos sofrimentos de Cristo tem valor redentor não salvífico. Só Cristo salva menos, mas formativo. Via sacra, procissões, meditação na paixão são formas de carregar a cruz com Jesus. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga. Código: devoção ao Cristo sofredor. Isaías 53, 3-5. Profecia do servo sofredor. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Católicos veem Cristo crucificado como prova máxima do amor de Deus. João 3 e 16. Identificação com o sofrimento humano. Modelo D. Entrega total. Crucifixo. Cruz com Jesus versus cruz vazia. Sem Jesus representa teologias ligeiramente diferentes. Crucifixo. Jesus sofreu por mim. Nunca esquecerei o preço. Cruz vazia. Jesus ressuscitou.
vitória sobre morte. Ambos são válidos, apenas ênfases diferentes. 2. O risco. Quando ênfase na paixão obscurece ressurreição. Autor: o perigo teológico real. É possível enfatizar tanto a cruz que se perca de vista a ressurreição. E isso é problema grave. 1 Coríntios 15 e 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Sem ressurreição não há vitória sobre morte, poder sobre pecado, esperança eterna, justificação. Paulo foi claro: se Cristo não ressuscitou, somos dignos de compaixão. 1 Coríntios 15 e 19. B. Observações pastorais. Tenho observado com amor, não julgamento, que alguns católicos sinceros vivem mais no Calvário que na tumba vazia, menos ênfase maior em sofrimento que em vitória, menos religiosidade marcada por penitência mais que alegria. Pedem mais a Maria e santos que a Cristo ressurreto, intercalam Jesus com mediadores menos um. Timóteo 2, 5. Um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 3. Focam mais em obras penitenciais que em graça menos salvação, vista como processo meritório em vez de dom recebido. Efésios 2, 8-9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não de obras. Mas isso é crucial. Nem todos os católicos são assim. Há católicos profundamente apaixonados por Jesus ressurreto, que vivem na alegria da ressurreição, que conhecem graça. Não podemos generalizar. Código: nossa responsabilidade como evangélicos não é atacar católicos, não é desprezar tradições deles, é proclamar, com amor, a verdade completa. A cruz foi essencial, mas não foi o fim. Sexta-feira foi terrível, mas domingo veio, Jesus morreu, mas ressuscitou. E essa ressurreição muda tudo. 3. O equilíbrio bíblico. Cruz e ressurreição inseparáveis. Autor Paulo enfatizava ambas. 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo enfatizou cruz. Mas 1 Coríntios 15, 3-4. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Paulo enfatizou ressurreição. Não é ou, é e é cruz. Sem ressurreição, religião morta, sem poder. Ressurreição sem cruz é igual a vitória sem sacrifício. Graça barata. Precisamos de ambas. B. A jornada completa. Jesus ensinou a jornada completa. Lucas 24, 25-26. Ó, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Padecer. Glória. Não apenas glória, triunfalismo. Não apenas padecer, derrotismo. Padecer que leva à glória. Código nossa. Experiência cristã reflete isso. Romanos 6, 3-5. Fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado, assim também andemos nós em novidade de vida. Padrão 1. Morte com Cristo, crucificar carne, ego, pecado, tu. Sepultamento, enterrar, vida velha, tu. Ressurreição, vida nova. Não pulamos etapa 1 e 2 para chegar em 3. 2 Coríntios 4 e 10, Xiri. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Morrer de Jesus cruz, vida de Jesus ressurreição, é igual à experiência cristã completa. 4. Respondendo à pergunta: por que ainda choram? Então, por que católicos ainda choram a paixão
mesmo sabendo da ressurreição. Razões legítimas. 1. Porque cruz custou algo menos. Não foi barato. Jesus sofreu imensamente. Meditar nisso produz gratidão profunda. 2. Porque sofrimento faz parte da jornada cristã. Filipenses 3:10. Para o conhecer e a comunhão dos seus sofrimentos, Paulo queria conhecer Cristo não apenas em ressurreição, mas também em sofrimento. 3. Porque identificação com Cristo crucificado consola aflitos. Quem está sofrendo encontra consolo em Cristo, que sofreu primeiro. Hebreus 4:15. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se, mas um que, como nós, em tudo foi tentado. 4. Porque lembrança do sacrifício impede graça barata. Dietrich Bonhoeffer alertou contra a graça barata. Aceitar perdão sem mudança de vida. Menos meditar na cruz nos lembra. Custou tudo para Jesus. Esses são motivos válidos. O problema só aparece quando cruz substitui ressurreição em vez de preparar para ela. Sofrimento se torna fim em vez de caminho para a glória. Penitência substitui graça em vez de ser resposta à graça. Conclusão e ponte. A cruz não foi o fim. Isso é verdade inegável. Mas a cruz também não foi irrelevante. Foi essencial. E há valor espiritual profundo em meditar sobre ela. Nossa mensagem a católicos e a nós mesmos deve ser: chore a paixão, sim. Lembre o custo. Agradeça o sacrifício. Mas não fique lá. Jesus não ficou. Domingo veio. Túmulo está vazio. Cristo vive. E porque Ele vive, nós vivemos. Não menos cruz, mas cruz que leva à ressurreição. A história de Padre Miguel e Pastor Carlos. Prólogo. 2 homens. Uma cidade. São João do Vale. Cidade de 80.000 habitantes, no interior. 2 igrejas principais. Igreja Católica Nossa Senhora das Dores, 500 anos de história. Igreja Batista Novo, Amanhecer, 15 anos de existência. 2 líderes. Padre Miguel, 62 anos, católico desde nascimento, ordenado há 35 anos, e Pastor Carlos, 48 anos, ex-católico, convertido ao protestantismo aos 25. Relação entre eles, gelada, quase hostil. Parte 1. A Semana Santa, que dividiu. Semana Santa chegou. Padre Miguel organizou procissão do Senhor morto, via sacra pelas ruas, adoração ao Cristo crucificado. ênfase, sofrimento de Cristo. Pastor Carlos, do púlpito evangélico, criticou publicamente: irmãos, nossos amigos católicos estão presos na sexta-feira. Eles choram Cristo morto. Mas a cruz não foi o fim. Jesus ressuscitou. O comentário se espalhou. Católicos se ofenderam. Padre Miguel, magoado, respondeu na missa. Divisão aumentou. Parte 2. O encontro forçado. Prefeito, preocupado, convocou reunião. Propôs culto ecumênico. Ambos recusaram. Padre Miguel sugeriu dialogar. Prefeito propôs debate público amigável. Ambos aceitaram. Parte 3. A preparação e a surpresa. 2 semanas de preparação. Pastor Carlos estudou teologia católica. Descobriu que católicos celebram a ressurreição e que a tradição da paixão vem dos mártires. Padre Miguel estudou críticas evangélicas. Descobriu que evangélicos não desprezam a cruz e que a ênfase na ressurreição traz alegria. Ambos chegaram ao debate com corações mais abertos. Parte 4. O debate público. Auditório lotado. Padre Miguel explicou a importância de lembrar o preço da salvação. Pastor Carlos expressou a preocupação de não ficar preso no sofrimento, mas celebrar a vitória da ressurreição. Para a surpresa de todos, Padre Miguel concordou que às vezes perdem de vista a vitória. E Pastor Carlos concordou
que às vezes pulam rápido demais para a vitória sem meditar no sacrifício. Parte 5. O momento de verdade. Ambos concordaram. É preciso cruz e ressurreição. Um prepara para o outro. Admitiram suas falhas de ênfase. A audiência se emocionou. Alguém pediu uma oração conjunta. Parte 6. A oração que uniu. No palco, o padre e o pastor oraram juntos. Padre Miguel agradeceu pelo sacrifício da cruz. Pastor Carlos agradeceu pela vitória da ressurreição. Juntos, pediram perdão pela divisão e declararam que cruz e ressurreição são inseparáveis. Epílogo. 1 ano depois, a cidade mudou. Respeito mútuo cresceu. Padre Miguel e Pastor Carlos se tornaram amigos. Padre Miguel passou a falar mais de ressurreição. Pastor Carlos começou a meditar mais sobre a cruz. Na Páscoa seguinte, católicos convidaram evangélicos para a Via Sacra, e evangélicos convidaram católicos para o culto de ressurreição. Ambos participaram, porque entenderam. A cruz não foi o fim, mas também não foi irrelevante. Domingo veio, mas passou por sexta-feira, e precisamos de ambos. Oração final. Pai amado, Deus de cruz e ressurreição, venho diante de Ti com coração que busca equilíbrio e verdade. Gratidão pela cruz. Obrigado, Senhor Jesus, pela cruz, porque sofreste por mim. Pagaste o preço, levaste meu pecado, morreste a morte que eu merecia. Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Que nunca esqueçamos o custo da nossa salvação. Gratidão pela ressurreição. Obrigado, Senhor Jesus, pela ressurreição. Porque não ficaste na cruz, não permaneceste no túmulo, venceste a morte, vives hoje. 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Que nunca fiquemos presos apenas no sofrimento. Perdão por divisões. Senhor, perdoa-nos por católicos e evangélicos que se atacam, julgamentos superficiais, orgulho denominacional, divisões no corpo de Cristo. Tu oraste em João 17:21, a fim de que todos sejam um. Perdoa-nos por quebrar essa unidade. Equilíbrio. Pai, ensina-nos equilíbrio para católicos que enfatizam demais o sofrimento. Lembra-os da alegria da ressurreição para evangélicos que pulam rápido demais para a vitória. Lembra-os do custo da cruz para todos nós que vivamos cruz e ressurreição. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Oração pelos católicos. Pai, oro por meus irmãos católicos que conheçam Jesus pessoalmente, experimentem graça, vivam a alegria da ressurreição. E que nós, evangélicos, os amemos com amor de Cristo. Oração pelos evangélicos. Pai, oro por meus irmãos evangélicos que não desprezem tradições valiosas, aprendam a profundidade da meditação sobre a cruz, não preguem graça barata e que sejamos humildes para aprender. Unidade na diversidade. Senhor, não pedimos uniformidade, mas unidade. Efésios 4, 3-6. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Que possamos dialogar com respeito, aprender uns com os outros e celebrar o que temos em comum. Declaração final. Sobre cada pessoa que ora, declaro: a cruz não foi o fim, menos Jesus ressuscitou, mas a cruz não foi irrelevante menos. Custou tudo, vivamos ambas. Cruz que nos humilha, ressurreição que nos exalta, sofrimento que nos forma, vitória que nos transforma. Romanos 6:5. Se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança
da sua ressurreição. Gratidão. Obrigado, Pai, porque não precisamos escolher entre cruz e ressurreição. Temos ambas. Tu nos chamas para morrer com Cristo e viver com Ele. Tua verdade é maior que nossas divisões. Teu amor é maior que nossos desentendimentos. Em nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que vive para sempre e que nos chama a viver ambas realidades. Amém e amém. Palavra final. A cruz não foi o fim. Isso é verdade. Mas católicos não são tolos por chorarem a paixão. Há valor espiritual profundo em lembrar o custo. O problema só aparece quando ficamos presos lá. Mas a solução não é pular a cruz, é atravessá-la em direção à ressurreição. Como Padre Miguel e Pastor Carlos aprenderam, precisamos de cruz e ressurreição. Não ou que meditemos sobre sexta-feira e celebremos o domingo, que choremos o sacrifício e dancemos na vitória. Que nunca esqueçamos o custo, mas sempre vivamos na alegria de que Ele vive. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15 e 17, 20. Ele morreu, Ele ressuscitou. Vivamos ambas as verdades.